o Salmo 22, que é um salmo de Davi. Nesta noite a gente vai aprender um pouco com a atitude desse homem em relação a uma grave calamidade ou uma grande tribulação, momento de trevas de sua vida. Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem seu prazer. Essas são as palavras daqueles que zombam dele. Verso 9: Contudo tu és, o salmista volta a falar, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos e eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Agora ele vai começar com um louvor a esse Deus que responde à sua oração. A meus irmãos declararei o teu nome. 22. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos descendentes de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Aleluia. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele ou perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, volte para o verso 1 e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e que teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso coração e trate conosco, através da tua bendita e santa palavra, gloriosa palavra, em nome de Jesus. Que essa palavra seja clara aos nossos ouvidos e poderosa ao nosso coração, para que somente o Senhor venha a ser exaltado em nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele é um salmo de Davi e ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, do verso 1 ao 21, nós temos um lamento, ou seja, uma oração em que alguém que está sofrendo, e sofrendo muito, está fazendo diante de Deus. Esse homem ora, abre o seu coração, fala a Deus de como está a sua condição diante da tribulação que ele estava enfrentando e expressa toda a sua confiança no seu Deus. Essa é a primeira parte, vai até o verso 21. No verso 22, esse salmo, ele muda do tom de lamento, ele passa para um tom de louvor. Ele sai do lamento, da tristeza, da expressão de dor e de angústia e vai agora para um louvor, para uma adoração a Deus, porque essa mudança é causada justamente pelo fato de Deus ter ouvido a oração desse sofredor e ter respondido ela com a sua graça e com a sua misericórdia e bondade. E ele vai agora abrir o seu coração, não mais para lamentar, mas para glorificar a esse Deus que é fiel. O tema da mensagem de hoje é justamente essa. Ela é a divisão do salmo. A confiança em Deus, em meio a grande sofrimento, e a adoração por sua fidelidade. É o tema da mensagem de hoje. Confiança em Deus diante de grande sofrimento, ou em meio a grande sofrimento, e adoração por sua fidelidade. Não sabemos em que ocasião na vida de Davi ele estava enfrentando essa grande tribulação, até porque Davi é um homem de dores. Davi, ele enfrentou muitas dificuldades, nós sabemos isso quando vamos ler o relato dos reis, ou das crônicas de Israel. Na verdade, quando nós vamos ler 1 e 2 Samuel, vamos ver a história do rei Davi, seu sofrimento, suas dificuldades com a sua família, suas dificuldades nas batalhas, mas especificamente o sofrimento que ele passou com os seus próprios pecados e com os pecados da sua família, com os pecados de seus filhos. Mas, irmãos, há outra coisa nesse salmo que é bem interessante, e que esse é o nosso propósito também hoje, é de nos levar a ver o que o próprio Cristo passou na cruz, no momento em que ele estava sofrendo por mim e por você, porque Cristo vai aplicar esse próprio salmo à sua própria vida, à sua própria realidade, ali na cruz. Vocês perceberam que algumas frases do salmista são semelhantes às frases que Cristo usou na cruz. Como, por exemplo, o versículo 1 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que disse isso? Quem foi que aplicou as palavras de Davi à sua própria realidade de aflição e dor? Cristo. Ele vai aplicar esse salmo a ele mesmo. Então nós podemos, olhando para a época de Davi, entender que aqui há uma profecia. O sofrimento de Davi aponta para o sofrimento do Messias. A oração de Davi, as palavras que saem da boca de Davi, são palavras que vão sair da boca de Cristo, que vai trazer esse salmo, ou o que Davi falou, para a sua própria realidade. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que os apóstolos, eles também trataram desse salmo como um salmo que nos conduz a olhar para Cristo. Veja que no versículo 17, aliás, do 16 ao 18, nós temos a realidade da cruz. No verso 16 diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. No 17 diz, ainda no 16, traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Nós vamos chegar lá e vamos ver que Mateus 27 relata essa condição de Cristo na cruz, diante dos seus acusadores, diante da multidão dos soldados romanos que lhe crucificaram, que estavam lançando sortes em cima da sua túnica, e daquelas pessoas maldosas, os mestres da lei, os fariseus, os líderes religiosos da sua época, e o povo que estavam encarando, olhando para o Senhor e o desprezando ali naquela cruz.
mas em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele reclamou, mas abriu a sua boca, expressou a sua fé e falou do seu sofrimento para o seu Deus. Na verdade, irmãos, Cristo, ele é o exemplo perfeito de alguém que confia plenamente em Deus diante da tribulação. Desde o Getsemane, desde toda a sua vida, mas principalmente no Getsemane e na cruz, ele se mantém firme, descansando no seu Deus diante da dor. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu conheço a vida de alguns irmãos, em parte, e por ser pastor a gente sabe que alguns irmãos da nossa igreja estão enfrentando algumas situações difíceis. Mas cada um aqui tem a sua história. E se talvez você que está aqui nesta noite não esteja nesse momento mesmo da sua vida, enfrentando grandes tribulações ou uma grande tribulação, pode ser que amanhã você venha enfrentar. Por quê? Porque nós sabemos que a vida do justo, ela pode ser invadida por momentos de grande sofrimento e angústia, ou por uma enfermidade, ou por perder alguém que nós amamos, ou por algum problema com um filho ou com uma filha, algum problema relacional, ou com algum familiar, alguma tragédia pode acontecer. Nós não sabemos o dia de amanhã. Foi o próprio Cristo que diz que nós devemos não ter ansiedade, porque a cada dia pertence o seu próprio mal. O apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar nos fortalecer na força do Senhor para estarmos firmes no dia mau. Cada um de nós podemos enfrentar, e nós sabemos que a vida do justo não é nada fácil. E podemos enfrentar momentos de angústias e de dor, se é que não estamos enfrentando. Se é que não estamos enfrentando, e se estamos enfrentando esse momento de angústia, como nós devemos enfrentá-lo? Como nós devemos demonstrar que confiamos em Deus, ou o que nós temos de aprender aqui de Davi e de Cristo, principalmente do Senhor, que colocou em prática esse salmo no momento mais difícil da sua vida, que foi a cruz. Qual de nós aqui vai ser crucificado e vai assumir o pecado de todos, os seus, das suas ovelhas, como Cristo assumiu, sendo Ele santo, Ele não tendo pecado e nenhuma culpa? Qual de nós terá um sofrimento que se compare ao sofrimento do nosso Salvador, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Nenhum. Mas passamos por lutas, e para nos ensinar e nos fortalecer, nós temos a sua palavra. E nesse salmo nós aprenderemos pelo menos 6 verdades acerca da confiança em Deus mediante grande tribulação, e acerca da adoração. 4 verdades acerca da confiança e 2 verdades acerca da adoração. Primeiro, irmãos, veja aí o versículo 1 e o versículo 2. O salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Veja como começa a oração desse homem. São as primeiras palavras que Jesus vai dar na cruz. Vocês lembram que Isaías diz que o Senhor, Ele vai perante os seus tosqueadores, como o quê? Como ovelha muda. Vocês já estudaram a crucificação de Jesus e viram quantas palavras Jesus falou na cruz? Já pararam para prestar atenção nisso? Foram pouquíssimas palavras. Ele ficou mudo o tempo todo, apenas sofrendo naquele lugar. E o sofrimento dele era tal que ele era considerado, o desprezo era muito grande. Você já pensou um sofrimento em público? Diante de pessoas que olham para você, que contemplam a sua dor, mas ao mesmo tempo, com os seus gestos, desprezam quem você é e a sua própria situação. Pessoas que, através de seus atos, meneando a cabeça, balançando a cabeça, usando palavras de deboche para com o seu sofrimento, desprezando totalmente aquilo que ele é e aquilo que ele estava fazendo. Não criam, não confiavam, não entendiam, não acreditavam na obra que o Senhor estava realizando. Ele diz, são as primeiras palavras da cruz,
Se você deixar marcado aí no Salmo 22 e der um pulinho em Mateus, capítulo 27, foram poucas palavras, ele ficou mudo o tempo todo. Foram 6 horas na cruz, irmãos. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, morreu 3 horas da tarde. Meio-dia o mundo ficou em trevas, foram 3 horas de trevas, a escuridão. Observe que 6 horas de agonia e de sofrimento, não somente no corpo, mas o fato dele entender que os pecados dos seus estavam sendo punidos na sua pessoa, de que Deus estava derramando a sua ira, matando o seu filho na cruz, para poder justificar pecadores que não merecem, que não são dignos, justamente por causa da obra desse filho que é santo e que vai merecer essa salvação para os seus, para aqueles que nele crê. Mateus 27, verso 46. Esse capítulo, ele narra a crucificação do Senhor, e no versículo 46, nós não vamos narrar ou ler toda essa narrativa, mas foram poucas palavras que ele falou na cruz, e as primeiras palavras que Jesus fala na cruz são essas. Observe que no verso 45, o evangelista Mateus, ele dá uma introdução de quanto tempo Jesus Cristo ficou na cruz. Ele diz, desde a hora o quê? A hora sexta, até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Ele está dizendo, Jesus é crucificado às 9, a hora terceira. A hora terceira dos judeus. Os judeus começavam a contar das 6 horas. A primeira hora era às 6 da manhã, a segunda hora às 7 da manhã, a terceira hora era às 9 horas, a nossa 9 horas. A sexta hora é meio-dia. Aí ele está dizendo que da sexta hora, ou seja, meio-dia, no horário em que o sol está a pino, em que há muita luz e claridade, Deus realizou essa obra maravilhosa justamente quando a natureza impõe uma realidade contrária, para mostrar que está havendo o poder de Deus, a mão de Deus está estendida para realizar essa salvação poderosa através do sacrifício do seu Filho. Então, da hora sexta, meio-dia, até as 3 horas da tarde, que é a hora nona, houve trevas. E nesse momento Jesus fala, porque as trevas representam momento de juízo. Trevas representa quando a mão de Deus está descendo para julgar. Sempre as trevas representam o juízo de Deus. E nesse momento de trevas, o Senhor abre a sua boca e usa justamente o verso 1 do Salmo 22, quando ele diz no verso 46, por volta da hora nona, ou seja, já pertinho de morrer, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, ele fala em aramaico, lama sabachthani, o que quer dizer, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? São suas primeiras palavras. E aí, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos do salmista e de Jesus Cristo, que aplica essas palavras à sua condição de sofrimento na cruz, é que aqueles que estão passando por grande sofrimento não podem desistir nesse momento de perseverar em oração ao seu Deus. Em angústia, em dor, em aflição, nós não podemos deixar de orar, mas não é somente, irmãos, uma oração ou outra, nós temos que lutar em oração essa batalha. Nós temos que enfrentar nossas tribulações orando ao Senhor. Veja que aqui não há um questionamento sobre a ausência de Deus como se estivesse blasfemando contra a sua fidelidade. Não é isso, meu Deus, por que me desamparaste? É apenas uma expressão de dor e de que naquele momento ele estava precisando que Deus demonstrasse de alguma forma, através do conforto para a sua alma, que ele estava vendo o sofrimento do seu filho. Veja, volte para o Salmo 22.
Não há nenhuma palavra de blasfêmia, nenhuma reclamação aqui. Veja no versículo 2, que no Salmo 22 ele diz: Deus meu, clamo a ti de dia, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. O salmista está aflito e ele diz que não desiste de orar. Em nenhum momento ele deixa de clamar ao seu Deus. Enquanto ele está enfrentando aquela condição de dor, ele diz: eu clamo de dia. À noite também eu clamo. Mas naquele momento Deus não lhe respondia. E vocês sabem o que é isso, né? Muitas vezes em nossas vidas, Deus verdadeiramente parece estar longe de nós. Mas Ele não está. Parece estar longe de nós. Apenas nós precisamos buscá-lo mais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes que as nossas orações, petições, súplicas e ações de graça sejam conhecidas diante dele. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então há um tempo, Ele não necessariamente precisa nos responder assim que clamamos. Por isso que nós devemos perseverar, e esse salmista entendia muito bem isso. Eu preciso continuar confiante no meu Deus, porque eu sei que Ele vai me atender. No Salmo 40, o salmista diz: esperei pacientemente pelo Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A nossa espera, ou a aparente ausência de Deus, ou a aparente demora de Deus, porque Deus não demora, Ele age de forma correta, no tempo certo, necessário em nossas vidas, é para trabalhar a nossa confiança e a nossa fé, irmãos. Porque é muito fácil confiar em Deus quando tudo está bem, mas quando nossa vida está em trevas, quando nós estamos em dificuldades, sejam elas quais forem, é nesse momento que nós devemos aprender a perseverar em oração. É Paulo quem diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes em oração, em Romanos 12:12. No Salmo 31, verso 5, revela outras palavras de Jesus na cruz. Se Jesus não confiasse em Deus, e se essas palavras fossem uma palavra de reclamação, Ele não diria quando estivesse morrendo: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Jesus está citando outro salmo, o Salmo 31, versículo 5. E os judeus, desde criança, os meninos judeus, quando eles iam dormir, a sua mãe ou seu pai, especificamente a mãe, ensinava ao seu filho a fazer essa oração: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Essa oração é uma oração de fé, de confiança, de descanso em Deus. Jesus, ele sabia que o Pai não tinha lhe abandonado. Ele sabia que o Pai estava presente diante de toda aquela realidade, mas ele entendia que precisava cumprir com a sua obra salvífica. E a sua obra salvífica, que era assumir os nossos pecados e morrer pelos nossos pecados, implicaria na ira de Deus sendo derramada sobre ele, que momentaneamente ele perceberia e sentiria toda a consequência dos pecados dos seus, que é a morte. E a morte no seu aspecto mais pleno, que é a morte eterna. Alguns defendem que Jesus Cristo morreu eternamente na cruz, não no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo. O seu sofrimento foi um sofrimento semelhante a daqueles que vão sofrer a morte eterna por causa dos seus pecados, porque Ele estava pagando plenamente o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, através dele, ter vida. Perseverar em oração é o que Jesus nos ensina, é o que o salmista nos ensina, a confiar no Senhor, perseverando em oração diante da tribulação e da dor. A pergunta é, irmãos, temos nós perseverado em oração?
Temos nós realmente orado quando estamos sofrendo? Às vezes nós buscamos ajuda em tantas pessoas. Às vezes nós confiamos que tantas coisas podem, ou tantas pessoas, ou não sei, podem nos ajudar, mas deixamos de nos debruçar e de buscar aquele que realmente é capaz de fazer o impossível. Aquele que conhece verdadeiramente o nosso coração, aquele que é soberano e reina sobre todas as coisas e que poderá nos livrar conforme a sua vontade. Foi num dos momentos também difíceis da vida de Jesus, no Getsêmani, que ele foi até a presença de Deus, quando ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui comigo e orai comigo aos seus discípulos. E foi nesse momento que o Senhor Jesus foi para a presença de Deus em oração. Quando nós vamos ver o Antigo Testamento, nós vemos que as tribulações do povo de Deus, na vida do povo de Deus, muitos daqueles reis, dos homens de Deus, eles lutavam contra as suas tribulações orando. Quando o rei Ezequias teve o anúncio de que iria morrer, com a enfermidade que ele estava, pelo profeta Isaías, chegou para ele e disse: olha, você vai morrer com essa enfermidade. O que foi que ele fez? Ele saiu para se despedir dos seus familiares, ele resolveu fazer uma festa para tentar, enfim, aproveitar os últimos momentos da sua vida? Não. A Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e foi orar e chorar na presença de Deus. A questão, irmãos, é que nós precisamos aprender a perseverar em oração. O pastor Paul Washer, ele diz que todo crente ora, mas nem todo crente persevera em oração. A segunda verdade está no versículo, nós podemos aprender do verso 3 ao verso 5. Vimos aqui no verso 1 ao 2 que esse salmista e o próprio Senhor Jesus, aplicando essas palavras ao seu momento de dor na cruz do Calvário, perseveraram todos dois em oração, diante da dor e do sofrimento. A segunda coisa é que esse salmo nos ensina a olhar para o caráter de Deus, a olhar para o Deus a quem nós servimos. Quando estivermos sofrendo, irmãos, olhemos para quem Deus é, na sua essência, os seus atributos, o seu caráter, o seu ser. Nós servimos um Deus que é fiel, um Deus que é santo, um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, que é gracioso. Veja aí o versículo 3. É isso que o salmista vai dizer: contudo tu és santo. Veja, primeiro ele ora e demonstra que está orando diante da dor. E no versículo 3 ele diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Veja bem, até aqui o verso 5. Olha o exemplo que esse homem usa diante da sua dor. Ele fala para si mesmo. Ele fala para que ele mesmo possa aprender com outros. Ele diz: tu és santo, Senhor. Ele olha para o atributo central, para o atributo de Deus que permeia todo o seu ser. Todos os outros atributos estão relacionados a esse: a santidade de Deus. Deus é santo, plenamente santo, e santo em tudo que Ele faz. Quando se relaciona com as suas criaturas, a santidade, ela é expressada através de todas as ações divinas. E aqui o salmista olha para o passado, a santidade desse Deus, a fidelidade dele em relação à sua aliança para com o povo de Israel. E ele diz: olha, nossos pais, ele usa a palavra confiaram 3 vezes, no versículo 4 e 5, confiaram em ti, confiaram em ti, confiaram em ti, e eles foram vitoriosos, eles não foram confundidos. Como se ele estivesse dizendo: olha, a confiança deles no Senhor não foi em vão, eles não fracassaram por terem confiado no Senhor. Por isso eu digo a você aqui nesta noite: confie no Senhor. Não será em vão a sua confiança em Deus, não será em vão a sua fé, a sua esperança no que Deus tem prometido a você e a mim através da sua palavra. Ele não vai nos deixar confundidos, Ele não vai nos abandonar, Ele verdadeiramente é santo e é fiel. Esse salmista, ele está aprendendo aqui com o próprio povo de Israel
que venceu suas batalhas por meio da fé, quando ele diz, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Ele está dizendo para ele mesmo, se eles confiaram e venceram, eu também vou confiar em ti e vou vencer. Se Davi confiou em Deus e venceu, Jesus Cristo, que é o maior exemplo de um homem que crê, que confia, que é fiel até a morte, confiou no Senhor e venceu, porque após a sua morte no domingo, ele o quê? Ressuscitou. E a ressurreição é a vitória plena daquele que humanamente desceu, nasceu de uma forma humilhante, viveu, morreu por nós, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou gloriosamente pelo poder de Deus, pela confiança que ele teve, a sua fidelidade e a sua obediência. É Paulo que vai dizer que por causa da obediência de Cristo, ele é exaltado acima de todas as coisas, não como Deus, porque como Deus ele já era, o verbo desencarnado já estava acima de todas as coisas, mas quando o verbo se encarna e se torna homem, ele se torna homem no estado de humilhação, mas ele vai pela sua obediência cumprir com a obra de Deus para nos salvar e será exaltado agora como homem, e como homem está acima de todas as coisas, de toda a criação, ele é rei sobre tudo. Então, meu irmão, o que é que o Salmo 27:10 diz? Ele diz o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Precisamos olhar para o caráter de Deus. Em meio ao sofrimento, eu abro meu coração, eu clamo ao Senhor, eu persevero na fé e continuo firme na tribulação. Por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é santo, Ele é bom, Ele é fiel, Ele me acolhe, Ele me ajuda, Ele é o meu Deus, e nesse Deus nós não seremos confundidos. Essa é a segunda verdade que esse salmo nos ensina. A terceira, vá para o versículo 6 e leia comigo até o versículo, nós vamos ler até o verso 13. Do 6 ao 13. A terceira coisa, irmãos, é que nós precisamos continuar confiando em Deus, mesmo que todas as pessoas que estão ao nosso redor tentem nos confundir, nos humilhem e até nos persigam, tentando assim abalar a nossa fé naquele a quem nós servimos e amamos. Esse salmista ele vai dizer aqui no versículo 6, mas eu sou verme. Essa era a condição em que ele era visto pelas outras pessoas. Ele diz, eu sou verme, não homem, opróbrio, ou seja, vergonha dos homens e desprezado do povo. O que é que Isaías 53 diz? Que Jesus Cristo era homem, o servo sofredor, homem de dores, desprezado. Veja que a realidade do Salmo 22 é completamente aplicável, é uma palavra profética acerca do que Cristo passou na cruz. Está nos conduzindo a olhar para o Senhor, e nós podemos ver isso porque temos o relato da morte e do sofrimento de Cristo na cruz. Por isso que nós podemos fazer isso. E aí no versículo 7 ele diz, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Olha o que os homens que zombavam desse homem que acreditava em Deus, que confiava em Deus diante da dor, diziam. Veja o versículo 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Essa era a palavra dos zombadores. Quantas vezes nós estamos sofrendo e aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm vida com Deus, chegam até nós e dizem, mas rapaz, que Deus é esse que tu serve? Você não é crente? Você não só vive na igreja? Por que você está passando por isso? Até como se a vida do crente fosse uma vida de mil maravilhas. Como se ser crente
é o antônimo de sofrimento, né? Ser crente é ter uma vida de paz, de bonança, de que tudo está bem, como se nós não sofrêssemos. Muito pelo contrário. Nós sabemos que servindo a Ele, amando, estando ligado a Cristo, é que nós vamos passar por dificuldades. Não foi Ele que disse: no mundo tereis aflições? Não é Ele quem diz que o mundo seria nosso inimigo? Não é Ele que diz que estaria enviando ovelhas em meio de lobos, para lobos? Não é Ele que diz: assim como o mundo me odiou, também odiará a vós? Como é que nós queremos ser crentes fiéis a Deus e viver num mundo onde nós vamos apenas colher flores? A vida, irmãos, ela é marcada por lutas, simplesmente por causa do pecado original. Imagine agora você agarrado com Cristo e lutando contra esse pecado original e contra os outros inimigos, que é o diabo e o mundo. Com certeza, o Senhor vai nos confortar, o Senhor vai nos dar momentos de paz, o Senhor vai nos dar vitória sobre todas as lutas, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que nem a morte e nem a vida podem nos separar dele, como Paulo diz. Sim, Ele vai nos dar a vitória, plenamente Ele realizará a vitória completa na vida de cada um dos seus filhos, mas enquanto estamos aqui, vamos vencendo, vamos sofrendo e esperando o grande dia em que seremos acolhidos eternamente por Ele, ou na sua vinda, ou na nossa ida, quando Ele nos chama para a sua, ou nos chamar, perdão, para a sua presença. Então, esse salmista, ele está dizendo aqui: olha, diante desses homens eu sou um verme. Claro, não sabemos qual a realidade de Davi, porque Davi passou por isso, em que condição, mas quando nós olhamos para Cristo na cruz, nós entendemos bem. Vá lá para Mateus 27 novamente. Mateus capítulo 27. Leia comigo o versículo, Mateus capítulo 27. Leia comigo a partir do versículo 33. Então eu devo perseverar em oração diante do sofrimento. Eu devo confiar no caráter de Deus e olhar para o caráter dele quando estiver sofrendo. E eu devo também permanecer firme diante do meu Deus, diante da zombaria daqueles que não creem nele, porque eu sei a quem eu sirvo. Versículo 33, e chegando a um lugar, Mateus 27, chegando a um lugar chamado de Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si, olha aqui, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, olha só, meneando a cabeça, blasfemavam dele, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. E é rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Estão percebendo? Todas as pessoas que estavam ao redor do Senhor estavam debochando da sua confiança em Deus, estavam debochando dos seus atos, estavam desprezando o Senhor. E é por isso que nós que somos seus servos, nós que somos filhos de Deus, quando enfrentarmos as lutas, não será diferente conosco. Às vezes são os nossos próprios familiares que vão chegar para nós: e aí, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que está acontecendo isso com você, já que você é crente?
É nessa hora que a gente tem que permanecer firme e dizer: o meu Deus está comigo, porque não importa o que eu passe. Jesus fez o que aqui? Ficou calado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não disse palavra alguma. Agora deixa eu ler um textozinho aqui para vocês, que está em 1 Pedro 2, 21. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, olha só, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se, pela fé, né? Entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo, no momento em que as pessoas zombavam, escarneciam dele, ele se entregava àquele que julga retamente. É exemplo para nós. E não somente isso, irmãos, porque ele estava na cruz, porque ele estava sofrendo. Pedro, ele diz: porque ele estava sofrendo, morrendo pelos nossos pecados. Ele estava pagando pelos nossos preços. Por causa dos sofrimentos dele na cruz do Calvário, por causa da ira de Deus sendo derramada sobre ele, nós somos sarados. Os nossos pecados não nos condenam mais, porque Cristo já foi condenado em nosso lugar. Ele já pagou pelos nossos pecados. Mas no momento de sofrimento, ele estava lá entregando-se ao Senhor. É o que nós precisamos, irmãos, quando todos ao nosso redor criticarem a nossa fé, criticarem o nosso Deus, zombarem da nossa confiança em Deus, desprezarem o nosso Deus e a nossa atitude de confiança nele diante do sofrimento, permaneçamos firmes, permaneçamos fiéis ao Senhor, porque sabemos que ele vai nos honrar, como ele nunca nos abandonou e nunca deixou de nos honrar. Louvado seja Deus por isso. Essa é a terceira verdade que nós aprendemos no Salmo 22. Volte para o Salmo 22 e leia comigo, por favor, a partir do verso 14. Nós vamos ver que esse homem, ele não só recebeu zombarias e deboche daqueles que estavam ao seu redor, mas aqueles que estavam ao seu redor causaram todo o sofrimento que ele estava passando. Ele não estava sofrendo por causa de um pecado seu próprio. Veja que o salmista aqui em nenhum momento diz: estou colhendo o que eu plantei, estou sofrendo porque eu agi erradamente contra ti, Senhor. Não, em nenhum momento. Mas ele lança a culpa do seu sofrimento, especificamente naqueles que estão ao seu redor, que não estavam só zombando, mas eram os causadores da sua aflição. Leia comigo no verso 14. Salmo 22 diz: a partir do versículo 9, a partir do verso 9. Contudo tu és, então depois da zombaria e da blasfêmia e do desprezo dos homens, ele diz: contudo tu és quem me faz nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Veja que a resposta desse salmista àqueles que zombavam dele foi olhar para a sua própria vida desde o seu nascimento. Você aqui que já tem experiência com Deus, que já é nascido de novo, quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, desde o meu nascimento, desde que eu estava no ventre da minha mãe,
Será que você não consegue enxergar o cuidado de Deus para com você? Os livramentos. Será que você não consegue, como esse salmista, perceber que a tua vida ela não segue o acaso, que a tua vida ela não está seguindo a sorte, mas que existe um Deus que é soberano, que tem dirigido todos os seus passos, mesmo através da dor, do sofrimento, tudo que tem acontecido na sua vida, todos os livramentos que você já passou na sua infância, na sua adolescência, tudo que você tem passado, Deus tem colocado a sua mão e tem conduzido tudo conforme a sua soberania e vontade para a glória dele. Esse salmista diz: quando eu olho para o meu passado, eu vejo o Senhor comigo. Desde a minha infância o Senhor é meu Deus. Esses zombam porque não conhecem, mas eu sei a quem sirvo. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus e olhar para o nosso passado e ver que o Deus que cuidou de nós ontem é o mesmo que cuida hoje e que cuidará amanhã. Não podemos desistir de permanecer firmes nesse Senhor a quem servimos, o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo permaneceu firme na cruz, descansando naquele que lhe daria a vitória sobre todas as coisas. Veja, o verso 14, ele vai falar da sua condição de maneira ainda mais clara. Júnior, eu acho que a microfonia é desse retorno aqui, tá alto. Versículo 14, ele diz: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Veja, essa era a condição física dele, e também a condição da sua alma, pelo fato que ele diz que está como um caco de barro, não somente em relação ao fato de um corpo que padece, mas no verso 14 ele diz que o seu coração se desfez como cera. Então, a estrutura desse homem é de uma tremenda aflição, uma tremenda angústia, uma dor terrível, não somente um corpo fraco, um corpo que padece, mas um coração, uma alma que está completamente derretida de tanta angústia e de sofrimento naquela condição em que ele estava. Muitas vezes nós nos encontramos assim, muitas vezes nós não conseguimos nem orar. Muitas vezes nós só fazemos gemer na presença de Deus e chorar na sua presença, porque não temos palavras para expressar o nosso sofrimento. Esse homem, quando ele se compara com os seus inimigos, ele diz: eu sou um caco de barro. Agora olha quem são meus inimigos. Olha os termos, as figuras que ele vai usar no versículo 16. Ele diz: eles são cães que me cercam. A gente tem medo de um cachorro, você imagina cães lhe cercando. Que situação de terror, né? Tenebrosa. Se tiver algum carteiro aqui que me diga, né? Trabalha no correio. Então, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. Veja, o sofrimento daquele homem está sendo causado por esses cães, por essa multidão que lhe cerca. Foram eles que traspassaram suas mãos, foram eles que traspassaram os meus pés. Você sabia que eu e você fazemos parte dessa multidão que traspassaram as mãos e os pés de Jesus? Se você está achando que é inculpável, a culpa é sua, a culpa é minha. Fomos nós que traspassamos os seus pés e as suas mãos. Não literalmente, mas foi por causa de nós que ele estava lá. Foi por causa das nossas vidas que ele estava sendo punido na cruz pelo próprio Pai. Nós somos esses que estão ao redor dele, traspassando suas mãos e seus pés. Cristo está padecendo justamente, não somente pelos líderes religiosos, pelos romanos que são instrumentos para realizar a sua crucificação, mas por causa de nós. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Posso contar todos os meus ossos, verso 17, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si, como nós já lemos no verso 35 de Mateus 27. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Veja o que ele diz no verso 19: tu, porém, Senhor,
Não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. E ele encerra esse momento de lamento dizendo: sim, é verdade, tu me respondes. Essa é a nossa certeza, de que se confiarmos no Senhor, Ele sempre vai nos responder. Se permanecermos firmes nele, temos a plena convicção de que Ele nos socorrerá. Ele ouve a nossa oração. Ele cuida de nós. É por isso que, quando você vai dar um pulinho para o verso 24, ele diz lá na frente, no verso 24: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou do socorro. Meu querido irmão, quando os sofrimentos estiverem acometendo a nossa vida, nós devemos ter a convicção e a certeza de que o Senhor nos ouvirá, de que se perseverarmos na oração, de que nos mantermos firmes diante daqueles que zombam de nós, de que se estivermos sim confiantes, olhando para o caráter do Deus que é fiel, que não nos abandona, que é santo, e de que mantendo sim a esperança nele, no sentido de que sabemos que o sofrimento pode ser causado por vários fatores em nossas vidas, pode não ser culpa nossa, e se for culpa nossa, nós vamos pedir perdão, nós vamos recorrer à sua misericórdia, sabendo sempre que Ele nos ouvirá, que Ele não nos abandonará. Sim, tu me respondes. E aí, irmãos, vem as outras duas lições desse salmista para as nossas vidas. Eu encerro com elas, que vai do versículo 22 até o 31. A primeira vai do verso 22 ao 26. Esse salmista mostra que quando Deus responde à nossa oração e nos livra do sofrimento, nós precisamos aprender a adorá-lo publicamente. Como foi falado aqui nesta noite sobre gratidão, a importância de sermos gratos a Deus, a importância desse agradecimento, desse louvor ser público, porque assim como foi público o sofrimento, também deve ser público o louvor a Ele. Assim como as pessoas viram o quanto nós sofremos e nos mantivemos firmes, estivemos firmes na fé, confiantes nele, também agora que é momento de louvor, em que a tribulação passou, em que Ele me socorreu, chegou a hora de agora glorificar o seu nome em público, de exaltar o seu nome diante de todos, para que todos vejam quem é esse Deus a quem nós servimos. E aqui ele diz, como rei, né? Ele poderia fazer uma grande festa, ele era poderoso para isso. E ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, veja que ele faz um apelo: vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai-vos vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, olha a razão, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou pelo socorro. Deus ouve a oração do justo. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Deus ouve a sua oração, meu irmão. Deus ouve a minha oração. De uma forma ou de outra, você vai passar por essa tribulação, de uma forma ou de outra, mas Ele jamais nos abandonará. Ele vai estar conosco até o fim. Quem nos separará dele? Nada, nem a morte, nem a vida. O que pode nos separar de Deus? E aí ele continua: de ti, verso 25, vem o meu louvor. Veja, a razão do meu louvor é o Senhor. Na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Eu não tenho compromisso com o mundo, embora eu deva testemunhar para o mundo sobre o meu Deus, mas diante dos meus irmãos eu devo demonstrar a minha alegria. Claro que no mundo também, mas esse salmista aqui, o rei Davi, ele diz: eu quero cumprir os meus votos na presença dos que o temem. Sabe por quê? Porque ele sabia que a atitude dele iria fortalecer a fé daqueles que estavam com ele.
Quando um irmão se alegra por uma vitória, por enfrentar uma luta e passar por ela, essa alegria nos contagia, essa alegria nos fortalece. Quando o irmão está sofrendo e nós oramos com ele, e esse irmão ou essa irmã enfrenta, passa e vem um momento de bonança, nós somos fortalecidos e nos alegramos porque vemos Deus respondendo nossas orações e dando graça ao irmão e à irmã para enfrentar as tribulações que tem enfrentado. Verso 26, ele diz: os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Aleluia. Viva para sempre o vosso coração. Essa é a primeira verdade, a adoração pública pela resposta de Deus às nossas orações. Será que nós temos, irmãos, adorado a Deus como devemos publicamente? Jesus Cristo, ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, diante dos santos anjos. Mas também aquele que me negar, eu negarei. Confessar publicamente é uma vida de adoração. Adoração não é só cantar na igreja, tá? Adoração é uma vida toda dedicada ao Senhor. É uma vida que expressa gratidão. E aqui eu acho interessante uma palavra do Hendricks, que ele diz que a gratidão envolve 3 coisas. Primeiro, que as bênçãos de que desfruta, de que aquele que está agradecendo desfruta, ele entende, lhe foram concedidas individualmente, de modo que honestamente não pode atribuí-las a si próprio. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus na minha vida, porque eu sei que elas não vieram de mim mesmo. Foi Ele que me deu e eu não mereço nenhuma delas. Segunda coisa que Hendricks diz é que é totalmente indigna delas, ou seja, aquele que é grato ao Senhor, ele entende que está sendo grato por algo que ele recebeu e de que ele é indigno de receber. E terceiro e último, que essas bênçãos, elas são muitas, elas são variadas. Que privilégio tremendo, irmãos, que privilégio maravilhoso. A última coisa, leia comigo, está no verso 27, até o 31 e eu encerro. Quando ele diz: lembra Sião do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Deixa eu perguntar uma coisa: quem é que seria bênção para todas as nações como descendente de Abraão? Quem? Cristo. É isso que Paulo vai dizer em Gálatas: em ti serão benditas todas as nações da terra. Como todas as nações serão benditas em Cristo? Pela obra dele na cruz, porque ele seria luz para as nações, luz para os gentios, que a palavra do Evangelho iria alcançar o mundo todo, de que haverá salvação de pessoas de toda tribo, língua, povos e nações. E o salmista já está profeticamente aqui dizendo que todo o sofrimento do Messias, todo o sofrimento de Jesus na cruz vai ter, irmãos, um glorioso resultado. Qual é o glorioso resultado? A sua ressurreição, sim, mas a salvação de muitas pessoas que virão a crer na obra que ele realizou. Então ele diz aqui: lembra a Sião do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. E aí ele mostra que o Senhor é soberano. É nesse ponto que eu fecho a palavra de hoje, de que a adoração a Deus, ela deve sempre existir em nossas vidas, por sabermos que Ele governa todas as coisas e tem um plano eterno para nossas vidas, para o seu povo. Nada foge do seu controle. Ele está conduzindo a nossa vida para um fim que ele estabeleceu em seu decreto eterno. Como ele diz aqui no verso 28, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida, o mais frágil, o mais fraco, qualquer um, tanto os poderosos como os mais frágeis, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais fortes aos mais fracos, todos estarão diante dele e se prostrarão diante dele, porque ele é rei sobre todas as coisas. A posteridade o servirá. O que ele está dizendo aqui é que essa palavra, que essa fé, que essa verdade passará de geração para geração, até que ele venha.
Essa é a função da igreja. É Paulo que diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Essa é a nossa função, de levar a sua palavra a nossos filhos. Como ele aprendeu a confiar no Senhor desde a sua infância, nossos filhos precisam confiar no Senhor desde a sua infância. A posteridade continuará louvando, adorando e fazendo a obra dele. Verso 31, 30 e 31. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Está aqui a evangelização dos povos. Contarão que foi ele quem o fez. Amém? Que nesta noite, com o Salmo 22, nós possamos continuar ainda mais firmes no nosso Deus. Porque as nossas tribulações, elas podem ser grandes, mas nenhuma delas se comparará ao sofrimento do nosso Salvador. E se o salmista, que é profeticamente figura do próprio Cristo na cruz em seu sofrimento, nos ensina a confiar em Deus diante da dor, vamos confiar em Deus diante da dor. Vamos perseverar na oração, vamos olhar para o seu caráter. Ele é santo, ele é bom, ele é maravilhoso. Vamos permanecer firme diante daqueles que zombam e debocham da nossa fé. Vamos continuar esperando em Deus diante daqueles que causam sofrimento às nossas próprias almas. Adoremos a Ele publicamente por responder às nossas orações, o nosso clamor. E descansemos, continuando adorando, sabendo que Ele é Rei e soberano sobre todas as coisas, e que nada foge do seu controle. Vamos orar em nome de Jesus. Quero convidá-la a ficar de pé. Nesse momento você vai orar ao Senhor. Nós temos algumas pessoas que estão bem doentes na nossa igreja, que fizeram cirurgia ou que vão fazer. Cada um tem sua aflição. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldades no seu coração, na sua alma, angustiado, depressivo, muito ansioso, aflito. Mas confie no Senhor em nome de Jesus. Se alguém aqui nesta noite ainda não confessou Jesus Cristo publicamente, quero dizer a você que sem Cristo você estará perdido. Sem Cristo você não tem como viver, nem essa vida, nem a porvir. Mas Ele está aqui, Ele te perdoa, Ele te recebe. Não importa quão suja seja a sua alma, nem quão suja seja a sua vida, o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Ele é o perdão. Ele morreu justamente por todos os seus pecados, não importa quais tenham sido. Ele é poderoso para limpar a sua vida e fazer você uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Basta que você apenas creia verdadeiramente com o seu coração de que Ele pagou um preço pela sua vida. E basta que você também creia e deposite sua confiança, sua vida nas mãos dEle, deixando que Ele guie sua vida, que Ele conduza, que Ele lhe ajude a você mesmo fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Pai querido e maravilhoso, nós queremos nesta noite orar por aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Por aquelas pessoas que estão aqui nesta noite, mas ainda não nasceram de novo, não nasceram do alto. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, conduza esses corações a crerem naquele que pagou um alto preço na cruz por nós, que não desistiu, mas que foi até o fim, confiou no Senhor, cumpriu a sua obra e disse: está consumado. Ó Deus, nós te louvamos. Está consumado. A nossa salvação, ela é completa na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor mesmo diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o Senhor quem diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Também te peço pelos irmãos e irmãs que estão no momento tenebroso de suas vidas, Senhor. Aqueles que não conseguem enxergar uma saída, aqueles que não conseguem ver como superar, ó Deus, a situação que estão vivendo, seja na questão da saúde financeira, seja na questão familiar, seja no que for.
em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus. Que haja perseverança na oração, que haja confiança, porque nós não vencemos porque somos capazes, nós não vencemos porque somos fortes. Como o teu povo, Senhor, sempre tem vencido porque tem confiado no Senhor. O Senhor é a vitória, o Senhor é a vida. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós saiamos daqui desta noite, ó Deus, firmes na fé, confiando naquele que deu a sua própria vida para morrer por nós. Aleluia. Aquele que se entregou por amor, por mim e por você. Se Ele deu a sua vida por nós, como Ele não nos ouvirá? Como o Senhor não ouvirá a nossa oração? Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo. Tira de nós a ingratidão, a falta de louvor, de adoração, de alegria no coração pelo que tu fizestes, pela tua obra na cruz maravilhosa, e pelo que o Senhor tem feito, não somente ontem e hoje, mas pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas desde a nossa infância. O cuidado, a proteção, a mão poderosa guardando, usando todas as circunstâncias da vida, na família, ó Deus, na história de cada um, para tratar na vida de cada um conforme a tua vontade e usar para a tua glória. Aleluia. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu desde antes do nosso nascimento. O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nós queremos segurar, ó Deus, nas rédeas da nossa vida, mas está em tuas mãos. Tu és soberano e nós te louvamos porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Agradecer ao irmão Cleito pela direção, pelo louvor também. Agradecer aos irmãos, às pessoas que nos visitam. Terça-feira temos oração, 7h30. Quarta-feira as Déboras vão se reunir na casa da irmã Iracema, 7h30 da noite. Quinta-feira estamos estudando Gálatas aqui, 7h30 da noite, aqui nesse lugar de oração.